Um breve disclaimer antes de começar esse episódio. Sim, o Contra Contornos ficou parado durante um mês porque minha vida em maio decidiu virar simplesmente um caos. Eu acabei ficando extremamente doente por 1 semana e meia, o que me impossibilitou de agir como um ser humano normal, e isso acavalou todas as demandas e compromissos que eu tinha. Então ficou uma correria absurda pela maior parte do mês e só agora eu tô conseguindo respirar de novo. Eu acabei tendo que, infelizmente, sacrificar a produção do podcast, que era o meu compromisso menos urgente, e eu ainda tô me familiarizando, né, com essa rotina de incluir esse novo compromisso em meio a todas as outras coisas que eu tenho que fazer. E como eu falei no episódio piloto, é tudo experimental, inclusive a minha maneira de lidar com tudo quando a minha vida fica muito difícil. Eu definitivamente quero aprender a manejar o suficiente para não comprometer o envio de episódios por tanto tempo, como foi o caso desse mês, mas eu espero a paciência de vocês e, por favor, não deixem de acompanhar por conta dessas instabilidades. Eu ainda coloco Contra Contornos num lugar de extrema importância e quero demonstrar isso cada vez mais. Enfim, bora pro episódio. Breaking Bad conta a história de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, um professor de química frustrado com uma vida pacata e que, após ser diagnosticado com câncer de pulmão, passa a fabricar metanfetamina com seu ex-aluno Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul. Com a justificativa de garantir o futuro financeiro da sua família, ele cava mais e mais fundo em uma posição de importância no império das drogas, eventualmente assumindo a persona de criminoso com o pseudônimo de Heisenberg. Jesse Pinkman nasceu em uma família de classe média alta em Albuquerque, mas seu relacionamento com seus pais se deteriorou devido ao uso frequente de drogas, o que mais tarde resultou em sua expulsão de casa. Como estava com dificuldade para arrumar trabalho, Jesse acabou se envolvendo com o tráfico como saída para se sustentar e foi assim que conheceu Walter no início da série. Olá, meu nome é Gabi Tosati e eu tô aqui para pintar fora dos contornos. Essa é a folha em branco que eu pretendo preencher tagarelando sobre os meus interesses e obsessões do momento, como me conecto com tudo isso e como a inspiração atravessa minha vida e escorre para além da margem. O espaço onde traço as linhas dos meus pensamentos e onde os monólogos se tornam diálogos. Para contribuir com essa última parte, por favor, deixe seu comentário me contando como você se relacionou com o que eu vou criar aqui nesse episódio. O ponto é manter a inspiração numa reação em cadeia, então por favor me inspire também. Como eu vou estar falando de Breaking Bad hoje, obviamente que o episódio vai ter alguns spoilers, então sigam com cautela. E é isso, cara, eu sei que é uma série de 2008, uma série antiga, provavelmente não vai ter muita gente postando ou falando sobre ela hoje em dia, mas eu só fui assistir Breaking Bad recentemente. Foi real a primeira vez que eu assisti tudo de uma vez e realmente percebi que é a melhor série já feita, assim. E eu preciso muito falar sobre ela, dane-se. Eu tô a fim de falar, então eu vou falar. O timing completamente fora, mas é isso. É o meu hiperfoco do momento, só tô pesquisando 1000 coisas sobre Breaking Bad hoje em dia, ainda preciso assistir Better Call Saul, mas já tem muito que eu gostaria de dizer. O episódio vai ser majoritariamente focado no Jesse, porque acabou que eu criei vários paralelos em relação a esse personagem, e paralelos que inclusive atingiram um lugar muito profundo em mim, mas vou usar desse momento assim para fazer alguns apontamentos gerais antes da gente chegar lá. O que me fascinou muito em Breaking Bad, assim, é como todas as decisões de direção e artísticas parece que não estão ali à toa, e esse é o tipo de coisa que realmente me chama muito a atenção e que me faz apaixonar profundamente pelas coisas. O Vince Gilligan é um diretor muito minucioso nas decisões que ele toma no set, muitas escolhas conscientes, na parte das cores, inclusive, como cada personagem tem a sua cor e como o ambiente também tem uma atmosfera que traz toda uma bagagem extra pro que tá acontecendo em cada uma das cenas. Real, foi aquele tipo de série que eu tava saboreando assim cada segundo, porque eu sabia que nada que tá ali é por acaso. Todo detalhezinho significa alguma coisa e isso se segue consistente até o fim. Incrível como a história, pelo menos na minha visão, assim, né? Eu imagino que deve ter gente que caça, assim, né? Furos ou coisas que não fazem sentido dentro sei lá, desse universo, enfim, de tudo que foi criado. Mas eu particularmente acho tudo muito redondinho. Eu acho que ficam poucas pontas soltas. E na real, é isso. É uma série que tem muitas coisas, muitos elementos, muitos personagens, mas no fim é uma série sobre o Walter e o Jesse. E eu acho que nesse ponto, essa relação sendo o fio condutor principal da história, eu sinto que é uma série muito competente em fazer a gente se aproximar desse mundo e desses personagens. É muito envolvente.
E como é gostoso assistir série dos anos 2000 nos dias de hoje, porque eu acabo ficando muito encantada em como eram usados efeitos práticos, né? Uma equipe gigante que se mobilizava para fazer as coisas acontecerem perfeitamente. Eu falo isso porque eu fiquei vendo vários making-offs, assim. Especificamente teve aquele making-off do episódio em que o Gus morre, e é tipo a coisa mais linda de se ver. Eu amo ver tanta gente se dedicando pra um take que dura, tipo, poucos minutos, porque querem fazer algo lindo, querem fazer uma coisa de qualidade e acreditam naquilo de fato. E é até engraçado eu ter essa relação tão forte com Breaking Bad agora, porque eu tentei assistir essa série antes algumas vezes, quando eu era adolescente, inclusive, mas eu tive dificuldade de continuar, meio que no início o foco residia muito nessa narrativa do tráfico mesmo, né, dos cartéis, da produção de drogas, e eu tenho dificuldade em me conectar mais profundamente com séries ou filmes que são muito pautados na realidade, ou que não apresentam tanta conexão emocional com os personagens. E aí no começo eu tava sentindo esse deslocamento muito na primeira parte, até uma parte da segunda temporada também. Mas aí foi a partir do final da segunda, eu acho, que eu comecei a entender que no fim a série era muito mais sobre o Walter, o Jesse e a relação conturbada que eles têm, né? E isso já me fez me sentir mais próxima da narrativa, com vontade, né, de embarcar no envolvimento emocional desses dois e dos outros personagens também, né, que ao longo do tempo vão ganhando camadas e mais camadas e se envolvendo e também criando novas dinâmicas, né? E a partir da terceira temporada eu sinto que isso foi se intensificando e ganhando formas mais profundas e mais incríveis até chegar no final, que é um ápice. Eu particularmente gosto do final de Breaking Bad. Eu, inclusive, gosto muito de coisas que deixam alguns detalhes em aberto, deixam a gente pra tirar as nossas próprias conclusões e meio que continuar a jornada desses personagens dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa imaginação. No fim, eu assisti ao Caminho também. Eu acho um filme ok, eu acho um filme bom, mas também não acho tudo isso. Até porque eu acho que o final oficial de Breaking Bad mesmo é o da série, e eu vejo El Caminho como se fosse um spin-off. Ao mesmo tempo que eu gosto de pensar que o Jesse teve um destino favorável. Eu gosto de que pelo menos eles deram pra ele um final honrado, um final em que ele segue a vida de uma forma melhor, com mais esperança, inclusive, né? Um final que eu pelo menos considero otimista, se você for comparar com todas as merdas que aconteceram antes. Mas a verdade é que eu acho o final, assim, perfeito pra encerrar tudo isso, apesar de ter várias coisas viajadas nesse final também. Eu acho que eles deram uma extrapolada, como o Walter é esse mastermind, né, essa figura que manipula a realidade e consegue sempre se safar e fazer tudo que ele quer e criar planos mirabolantes, e o final foi como se fosse uma catarse disso, né, como se, tipo, você simplesmente misturasse 1000 dessas soluções mirabolantes dele e colocasse num episódio só. E isso parece um pouco exagerado? Parece. Eu particularmente gosto de exageros, então pra mim foi ótimo. E é isso, eu entrei nesse meu momento de hiperfoco e eu consumi muita coisa de Breaking Bad. E eu acabei, inclusive, entrando em contato com opiniões muito problemáticas em relação à personagem da Skyler. Então eu sinto sim a necessidade de me posicionar sobre isso. Mesmo que sejam coisas que eu considero óbvias, mas que aparentemente não são tão senso comum como elas deveriam ser, mas que basicamente, gente, pelo amor de Deus, a Skyler, ela não fez nada de condenável durante a série toda. E digo mais, mesmo as decisões questionáveis que ela tomou ainda foram muito motivadas a partir de atitudes 1000 vezes piores que o Walt tomava. Então, nada vindo da Skyler era gratuito ou de um lugar de escolha própria. Não é possível que as pessoas acham que ela é horrível por ter traído, entre muitas aspas, o Walt, sendo que ela já estava há tempos exigindo que ele assinasse os papéis de divórcio porque ela não queria mais estar numa relação com um cara que é um traficante e que mentiu pra ela durante dias e que tava fazendo merda atrás de merda, enquanto ela era uma mãe com 2 filhos, uma recém-nascida, inclusive. Nossa, cara, eu cheguei a ver muita gente falando tanta merda, tipo assim, chamando ela de ingrata, como se o Walt estivesse realmente fazendo tudo isso pela família. Sério, inacreditável. O cara é tão manipulador que até vocês que ficam defendendo esse tipo de coisa caíram no papinho dele. E pra mim isso não tem outro nome a não ser uma misoginia extremamente escancarada, porque não dá.
não dá. E aí, como último apontamento, depois dessa minha revolta aqui em defesa da Skyler, tô contigo sempre, diva, também quero salientar e colocar um asterisco sobre como eu achei o episódio da mosca incrível e como foi ele que me fez me apaixonar por Breaking Bad de verdade, assim. Eu imagino que muita gente não goste desse episódio, eu já vi que muita gente, sei lá, achou ele nada a ver, ou como se fosse um filler, ou como se eles estivessem tentando enrolar. E, tipo, pode até ser isso. Pode ser que a intenção dos produtores, né, do diretor, eu não pesquisei pra saber exatamente o que eles queriam de fato com esse episódio. Mas mesmo se ele foi feito pra enrolar, independente disso, eu acho que direções cheias de metalinguagem, como acontece nesse episódio, e a forma como ele foca intimamente na psique desses dois personagens que a gente tá acompanhando há um tempo, se passando tudo num cenário só, bem claustrofóbico e isolando eles do mundo afora, assim, pra mim, ficou como uma clara mensagem de que a série é sobre isso. Sobre esses dois caras, sobre o Walt e o Jesse. E aí eles... Eu acho digno e muito legal eles pararem com toda a maluquice e o frenesi que aconteciam em todos os episódios e que, sei lá, sempre acabam num cliffhanger absurdo e deixa a gente curioso pra pausar tudo e aproximar a gente deles, pra gente entender essa dinâmica através de uma proposta tão boba como o Walt tá revoltado com a presença de uma mosca e querer tão fervorosamente matar ela a ponto inclusive de prejudicar o Jesse. Todas as ações e acontecimentos desse episódio, eles resumem de uma forma muito criativa e inventiva toda a jornada e a relação deles, quase que num episódio recap que aproxima a gente do argumento principal, que é essa relação tóxica e absurda dos dois. E aí a gente entra no assunto que eu realmente queria tratar, não só sobre a relação do Walt com o Jesse, mas como o Jesse especificamente se relaciona com o mundo e como esse foi um personagem que espelhou algo muito vulnerável que existe dentro de mim, mesmo com todas as dicotomias e todas as incongruências que ele apresenta. O Jesse, ele existe para ser uma bússola moral dentro da história de Breaking Bad, o que é meio irônico porque ele se envolve e se aprofunda nos crimes independente se ele acha isso certo ou errado. Ele ainda continua sendo um criminoso, ainda é alguém que, pelo menos parcialmente, se beneficia dessas atividades, mas existe todo um contexto extremamente complexo dentro da história do personagem e também da forma como ele enxerga o mundo, que afasta muito ele dos objetivos egoístas e, sei lá, extremamente malignos do Walter. É um contraste claro. O Walter, ele faz tudo o que faz por interesse próprio e tá disposto a usar e manipular qualquer um pra conseguir o que ele quer. É alguém que se colocou nesse mundo por orgulho, porque realmente gosta disso, porque tem algo que ele quer provar, porque ele quer isso, mesmo com a oportunidade de seguir por caminhos muito diferentes. E já o Jesse, pelo menos na minha concepção, nunca se envolveu nesse meio porque ele quis de fato. Ou sei lá, não foi a pretensão dele chegar tão longe assim. Ele foi praticamente induzido por uma mistura de fatores que envolvem problemas familiares, desamparo, busca por aceitação, solidão, desespero, instabilidade emocional e financeira. O Jesse, ele é uma representação de alguém que é muito vítima do sistema. E sem me aprofundar muito, mas a gente vê, né, inúmeros casos como esses, em escala global, de pessoas que não têm uma boa relação com a família por N motivos, não se sentem ouvidos ou amparados e meio que acabam encontrando esse alívio nas drogas ou até usam o tráfico como forma de sobreviver. Isso não significa que as pessoas que fazem isso fazem porque gostam ou querem. É um sentimento de estar perdido, de não ter rumo, que leva elas para saídas desesperadas para tentar escapar desse sentimento. E claro, eu não tô reduzindo todos os casos a isso, pelo amor de Deus. Eu tô falando especificamente do que eu interpreto ser o padrão reproduzido pelo Jesse, que é um espelho de coisas que de fato acontecem pela sociedade, né? E é justamente esse desamparo que aproxima ele do Walter, que é um mestre do narcisismo e da manipulação e faz o Jesse acreditar piamente que ele realmente se importa, que eles realmente são parceiros. E para uma pessoa perdida, insegura ou solitária, ter alguém confiante e que sabe o que quer por perto, por vezes parece ser uma luz no fim do túnel. E caramba, como eu me relacionei com isso. Em alguns pontos, eu sou sim uma pessoa insegura. E na maioria dos pontos, na verdade, muitas vezes eu me sinto meio perdida, assim. Eu já percebi há um tempo como eu acabo não somente admirando, mas querendo me rodear de pessoas decididas, que sabem o que querem, quase numa esperança de que elas me digam o que eu devo fazer.
que elas me mostrem qual o caminho correto. Por mais que eu saiba hoje que essa ideia de que existe um caminho correto é uma mentira. Mas, independente disso, eu já me enfiei em relações e dinâmicas muito tóxicas e destrutivas, justamente por sempre achar que o que os outros pensam ou dizem é muito maior e melhor do que o que eu penso, justamente por ter uma autoconfiança que reside num lugar muito frágil. Por não conseguir definir bem ao certo o que eu quero, o que eu busco. E, na verdade, uma quantidade considerável da sociedade também tá perdida ou não sabe o que quer. Mas mesmo que seja esse o caso, demonstrações de confiança são o que contam, porque é o que dá a sensação de segurança. E a gente vê isso claro e cristalino no Walter, que mesmo diante de situações desesperadoras, ele consegue pensar numa solução e ser confiante quanto a elas. E o Jesse, vendo isso, ele fica muito fascinado como alguém que não consegue ser tão decidido assim. E é óbvio que ele vai querer seguir essa pessoa que entrega a ele justamente o que ele mais busca, que é um caminho a seguir. E como é perigoso a gente acabar usando os outros como ditadores do nosso destino. E mais perigoso ainda, a gente seguir permitindo que isso aconteça mesmo quando essas pessoas ultrapassam todos os nossos limites. Eu estive num relacionamento tóxico, então eu sei como é. A gente se encanta com a confiança, passa a admirar essas pessoas com as palavras de reforço que elas nos entregam, com essa segurança de ter alguém firme e forte nas convicções, praticamente abrindo um caminho no escuro, como se a lanterna estivesse na mão delas e tudo que a gente precisa fazer é se agarrar nessa presença e seguir logo atrás, sendo que, na verdade, elas podem estar nos guiando para um lugar que nos afasta completamente de quem nós somos. E eu sei que a série leva isso para níveis diferentes, porque envolve todo um esquema ultra perigoso, complexo, envolvendo, tráfico, violência, criminalidade, mas ainda assim, o foco ainda é muito sobre essa dinâmica interpessoal, sobre alguém que gritava, que usava roupas chamativas, falava palavrões o tempo todo e se comportava de maneira rebelde e revoltada. E tudo isso na intenção de se fazer ser visto. O Jesse só queria se sentir parte do mundo, não se sentir inútil, inexistente, se fazer presente de alguma forma. Porque, acredito eu, por muito tempo ele deve ter se sentido invisível e irrelevante. Acho que tanto dentro da própria casa quanto pra sociedade. E aí vem um homem, quase como uma figura paterna, que oferece pra ele uma oportunidade de ser alguém, de ser útil, de fazer grandes coisas. Mas do que servem essas coisas se o custo pra isso é a perda completa da sua identidade? O Jesse frequentemente ficava horrorizado com as decisões das pessoas envolvidas com o tráfico, especialmente no alto escalão, e também se via muito indignado com várias das escolhas que o Walt tomava no processo. Tudo ia muito contra suas crenças e ideias, e ainda assim ele ignorava isso e continuava nessa direção. Onde as crenças e ideias dele o levaram, afinal de contas? Para alguém que seguiu sozinho por tanto tempo, claramente continuar sozinho continuaria guiando ele para esse lugar de desamparo que deve ser muito pior do que encarar de frente todos esses absurdos, pelo menos na cabeça dele. Por mais que o Jesse também tenha tomado decisões bastante questionáveis e por vezes ele acabava parecendo hipócrita em relação a essa empatia que ele sentia e que parecia variar muito de caso para caso, tipo, ele achava horrível matar uma criança, mas ao mesmo tempo matava um homem adulto. Mas ainda assim, ele pelo menos sofreu todas as consequências dessas ações. Ele vende metanfetamina e prejudica a vida de muita gente por isso, mas ele também é usuário. Ele atrai os amigos para esquemas bem perigosos e que colocam a vida deles em risco, mas ele é fiel e leal a todos eles a ponto de fazer o possível quando eles precisam de ajuda, de lamentar e se responsabilizar quando um deles, inclusive, acaba morrendo no processo. O Jesse passa por todas essas coisas sofrendo muito. E mesmo com tantos sinais de que ele estava cada vez mais indo fundo num túnel escuro e que talvez não tivesse mais caminho de volta, ainda assim tinha uma luz ali. Uma luz nas mãos do Walter, que na verdade era só uma isca para afundar mais e mais ele nessa escuridão. E nesse processo, o Jesse vai cada vez mais perdendo essa natureza bondosa, inocente, e por mais que ele acreditasse que estava se encontrando. É numa promessa vazia de estabilidade e segurança que ele acaba num caminho que é totalmente oposto.
E falar de relacionamentos tóxicos envolve muitas camadas. Eu não tô aqui com a pretensão de aprofundar ou dar tantos detalhes assim sobre o último que eu vivi, mas o meu objetivo é falar principalmente sobre algumas reflexões que eu tive quando eu saí dele e que me fizeram conectar ainda mais profundamente com Breaking Bad e principalmente com o Jesse. Porque assim como o Jesse, eu também sou uma pessoa muito inocente que confia fácil nos outros. Eu sempre fui assim. Muitas pessoas mais próximas de mim já, inclusive, pontuaram isso, tanto como um defeito quanto uma qualidade. E é uma relação muito estranha, sabe? Se reconhecer com essa característica. Existe um lado lindo e positivo de ser inocente, ainda mais nos dias de hoje, e que se relaciona com um certo otimismo e esperança, tanto em relação ao mundo no geral, quanto às interações das pessoas. Isso pode ser traduzido também pela palavra bondade. Eu me considero uma pessoa bondosa, sabe? Sempre bem disposta a sentir empatia, olhar pelo lado das outras pessoas e acabar acolhendo e aceitando que elas entrem na minha vida sem grandes desconfianças. Mas aí também mora um problema. Não é todo mundo que tem boas intenções. Ou até podem ter boas intenções, mas muitas dessas pessoas acabam indo contra elas sem perceber. E na verdade, infelizmente, hoje em dia tá mais raro achar pessoas que não tenham objetivos egoístas ou narcísicos por trás, né, enfim, dos seus interesses, das ações ou falas. E eu já me prejudiquei muito por essa liberdade que eu entrego a qualquer um, assim, de mão beijada, por acreditar nos outros, sem que eles me ofereçam provas de que são merecedores da minha confiança. E aparentemente ainda é algo que eu tenho dificuldade, justamente porque não faz tanto tempo que eu notei o quanto eu tinha permitido que eu fosse machucada e negligenciada em prol da minha própria empatia. Eu tava sempre olhando os motivos e razões por trás das atitudes nocivas e muitas vezes, inclusive, até violentas de alguém a ponto de relevar quando elas eram direcionadas a mim por simplesmente entender de onde elas vinham. Eu permitia que descontasse em mim toda a frustração por compreender a origem de onde vinham essas dores e eu aceitava como destino que eu fosse o alvo para que isso se aliviasse. Mas depois que eu escapei dessa dinâmica, que eu meio que entendi, existe uma grande lacuna entre entender e aceitar, entre compreensão e tolerância. Eu posso até entender o lado dos outros, ter empatia e de alguma forma acabar me relacionando com isso. Mas eu não posso aceitar que essas coisas me machuquem ou me distanciem de quem eu sou. E depois de me ver no fim desse túnel escuro, totalmente sozinha, sem nenhuma luz pra me guiar, eu percebi que eu tinha abandonado muito de mim mesma pelo caminho. Como se várias partes fossem caindo, ficando pra trás, e isso me fez ter que refazer todo o caminho de volta, coletando esses pedaços pouco a pouco, até ir aprendendo de novo sobre quem eu sou e o que eu podia fazer de diferente da próxima vez que eu fosse me aventurar num túnel com outra pessoa. Mas analogias de túneis à parte, nesse reencontro comigo mesma, eu pensei demais, assim, sobre a minha bondade e sobre essa linha tênue que separa ela do perigo. E um dos processos que eu vivi foi me responsabilizar pela situação. Eu me senti burra, idiota, inocente demais e eu prometi muito pra mim mesma que eu não seria mais assim. Eu achei que seria melhor eu me tornar alguém desconfiada, que fosse mais cautelosa, fechada, e assim eu não iria permitir que pessoas problemáticas ou mal resolvidas com as próprias questões acabassem sugando a minha identidade com a presença delas na minha vida. Mas depois eu percebi que essa solução, ela também me afastava de mim. Eu não sou assim. E eu acho que eu nunca vou ser. Por mais que eu tente, e olha que eu já tentei, tá? Eu não consigo deixar de acreditar nos outros, de ver o lado positivo de tudo e todos, por mais que a pessoa não seja nem um pouco merecedora disso. E acreditem, eu também odeio esse papinho, que é meio tipo, ela é tão boazinha, ela é tão galera. Eu real não tô aqui, velho, pra me fazer de santa ou dar a impressão que eu também não tenho comportamentos ruins em relação aos outros. Ou inclusive de ficar me vitimizando, fazendo parecer que eu sou uma fudida igual o Jesse, que só é usada, manipulada e arrastada por aí. E não é esse o ponto, sabe? Eu tô fazendo um recorte e, de verdade, pra mim, isso não é motivo nenhum pra me gabar. Houve uma época em que sim, eu achava que isso era uma grande qualidade, porque isso é muito vendido pra nós mulheres, né, como algo que nós devemos fazer, que nós devemos ser,
Mas depois que eu ganhei consciência, né, que eu me tornei feminista, que eu saí da igreja, que eu parei de acreditar de que seria benéfico pra mim eu só aceitar tudo e ser boazinha e acenar com a cabeça e deixar que as pessoas controlassem o meu destino, eu meio que faz muito tempo que odeio ser boazinha e compreensiva demais. E desde que eu me conheço por gente, eu admirei muito mulheres que iam contra isso, que eram confiantes, poucas ideias, que não tem medo de erguer a voz e se posicionar assim, batendo no peito e foda-se, sabe? Era o meu sonho ser desse jeito. Inclusive, a minha irmã sempre foi o oposto de mim. Ela sempre foi a rebeldezinha teimosa, desde sempre lutou pelo que ela acreditava e não tá nem aí se pensam coisas ruins sobre ela. E eu sempre olhava pra isso muito fascinada e por um bom tempo, inclusive até recentemente, eu me culpei por ser o oposto, por ser tolerante demais. Mas agora eu tô no processo de equilibrar isso, porque eu sei que eu não consigo ser diferente. Se eu ficar me julgando pelo resto da vida por ser do jeito que eu sou, eu não vou ter paz nunca. Mas é muito difícil e confuso entender como não me ferrar por ser assim. Como ser bondosa e inocente e ainda assim me proteger. E a conclusão que eu cheguei existe também na jornada traçada pelo Jesse em Breaking Bad. O Jesse, ele não foi burro por ter confiado no Walt. Ele não foi idiota porque a gente entende os motivos pelos quais ele acreditava nas palavras desse manipulador demoníaco desgraçado. Mas então, como que ele poderia preservar essa bondade e inocência, sendo que foi justamente isso que levou ele a acreditar nos papinhos distorcidos e dedicar tanta lealdade ao Walt e que fez que inclusive a vida dele virasse um inferno? Como ele poderia ter escapado dessa situação sem perder esses traços tão intrínsecos de quem ele é? Como encontrar o caminho para se manter bondoso e não ser tão facilmente manipulável? E como não seguimos a luz de outra pessoa se temos tanto medo de entrar no túnel escuro sozinhos? Como eu poderia fazer isso tudo? E eu acho que a resposta é que eu preciso ser bondosa comigo mesma, da mesma forma que eu sou com os outros. Que eu comece a dar mais crédito para as coisas que eu sinto. Acho que o que me envolveu na escuridão foi ter olhado muito mais para os motivos e justificativas de quem me fazia mal do que olhar para os meus próprios motivos. No fim, a resposta é essa. Para seguir sendo bondosa, empática e inocente, eu preciso me respeitar o suficiente para reivindicar os meus limites. E isso pode vir de várias formas. Seria sempre deixar claro que eu só posso seguir para dentro do túnel até certo ponto, ou que eu só vou entrar se eu também estiver segurando uma lanterna. Não somente, dependendo da luz do outro. Que eu não gosto que quando eu faço algo que a pessoa desaprova, ao invés de conversar, dialogar, ela ameaça apagar a luz, ela grita comigo, ela me faz sentir menor, ela joga a responsabilidade em mim. E é difícil estabelecer limites quando a gente coloca o outro num pedestal, quando parecemos valorizar muito mais a companhia dos que amamos acima do nosso próprio bem-estar. E por vezes parece que estabelecer limites significa que vamos ser abandonados. E esse parece ser o pior cenário de todos. Mas meio que se isso acontecer, não é uma coisa boa? Se a gente define uma restrição e a pessoa vai embora por isso, no fim, você tá justamente controlando quem pode e não pode seguir pro túnel contigo. Tá passando a peneira em quem é merecedor da empatia. Só pode seguir a partir daqui comigo quem respeita esses pontos. Se a gente tava junto e você ultrapassa essa linha que eu deixei bem desenhada, vamos conversar sobre isso. Se ainda assim isso não é bem aceito, então tchau. Não tem mais como continuar. Mas infelizmente se mistura a empatia com situações inaceitáveis e essa flexibilização dos nossos limites muito por medo do abandono. Em alguns casos, ser abandonado parece pior do que estarmos sozinhos. E no fim, nunca é. Tá sozinho, mas de acordo com o que a gente acredita, é muito melhor do que seguir ao lado de alguém que não se esforça minimamente para nos compreender ou ao menos encontrar alguma solução que considere a nossa felicidade. Jesse que o diga. Oferecer tanta liberdade assim para quem não tá nem aí para suas limitações pode trazer danos catastróficos se for dado a pessoas manipuladoras, porque para sair dessa armadilha depois, olha, não é fácil. A série inteira é recheada de momentos em que o Jesse tenta deixar claro as suas intolerâncias,
como ele expressa de todas as formas que daqui desse ponto eu não passo. Isso aqui é inaceitável pra mim. E depois lá vem o Walt com um monte de discurso manipulador pra fazer com que ele possa passar por cima disso tudo sem consequência. E é batata, velho, porque é um megazord da argumentação e da falsidade contra um menino frágil e perdido que prefere ser aceito e ter um propósito do que voltar à solidão que ele tinha antes. E é óbvio que ele acaba deixando todas as atitudes absurdas do Walt passarem batidas. E conforme a relação deles foi evoluindo, ele se fazia mais e mais disposto a abandonar esses limites por inocentemente acreditar que existia alguma espécie de afeição se desenvolvendo entre os dois. Porque no fim, o Walt queria que ele acreditasse nisso. Ele planejava todos os movimentos pensando em usar o sentimentalismo do Jesse contra ele. Tipo quando o Jesse achava que tinha sido ele quem envenenou o Brock com um cigarro de ricina, e o Walt usa desse momento para construir toda uma narrativa em cima dessa turbulência emocional para que o Jesse agisse exatamente como ele queria. E esse é o fardo de ser alguém sentimental. As pessoas enxergam isso, e quando elas querem, é muito fácil usar isso contra nós. Eu real entendo muito o Jesse, mano. Me vi várias vezes nele em várias situações. E no fim é isso, a gente não devia entrar no túnel com qualquer um. Nem todos são merecedores dessa empatia. Nem todos deveriam ter a dádiva de receber a nossa compreensão, a nossa paciência, a nossa atenção. Aprender a filtrar isso é sim desafiador, mas eu pelo menos não gosto de me responsabilizar por algo que deveria ser um problema dos outros, sabe? Que eles deviam corrigir. Eu não sou errada por amar demais, cara. Eu não sou errada por achar que todo mundo tem um nível de bondade no coração, que nem tudo é preto no branco, que por mais desprezível que a pessoa seja, ainda existe algo de valioso nela. Eu constantemente lembro muito daquela pedrada da Mitski, My Love, Mine, All Mine, porque nessa música ela fala sobre como nada no mundo pertence a ela a não ser o amor que ela tem. E eu amo essa música e essa reflexão, essa filosofia, porque é justamente isso que eu sinto. Eu amo distribuir esse amor sem limites e deixar ele cativar as pessoas. Eu não devia me sentir mal por isso, sabe? Por amar, por ser inocente e bondosa e querer distribuir isso. Mas o que eu tô levando mais em consideração agora, e que eu pretendo seguir fielmente daqui em diante, é que eu posso até amar demais sim. Eu posso sim oferecer minha empatia, minha bondade, minha lealdade pro maior número de pessoas possíveis. Mas se meus limites não forem respeitados ou forem mal recebidos com xingamentos, com indiferença, com negligência, sem nenhuma escuta, com ameaças de abandono, com estratégias manipulativas, é aí então que eu vou me despedir e dedicar essas coisas lindas que eu tenho a oferecer a outras pessoas. Eu vou compartilhar com quem tiver disposto, com quem se faz merecedor. E mesmo que eu tenha passado por poucas e boas, eu não me arrependo de ter oferecido essas coisas pra ninguém. Até porque, felizmente, eu acabei não sendo feita de refém e prisioneira de um grupo de neonazistas por meses. Que horror, mas é verdade. Como seria a história do Jesse se ele tivesse acreditado mais em si mesmo do que no Walter? Se ele tivesse parado quando a primeira traição dos seus ideais acontecesse? Se ele tivesse dito, não, eu não vou fazer isso e ponto final. Se ele tivesse percebido que o Walt abandonaria ele facilmente se apresentasse resistência, se não fizesse tudo o que ele mandava. O Jesse acreditava que estar sozinho era pior do que estar acompanhado, mas ele com certeza estaria num lugar muito melhor se ele tivesse seguido de acordo com o que ele acreditava. Se a mesma empatia e dedicação que ele dedicava ao Walter, ele tivesse dedicado a si mesmo. Só que, infelizmente, no contexto de vida que ele levava, essa era uma tarefa difícil demais, quase impossível. Mas a gente viu no final de El Camino como ele, ao menos, teve a oportunidade de aprender com as experiências ruins e fazer isso no final. Talvez um pouco mais tarde do que devia, talvez com algumas marcas que vão assombrar ele pelo resto da vida, mas pelo menos ele conseguiu ser bondoso consigo mesmo depois de tudo, e isso que importa. No fim, eu acho que o segredo para se manter bondoso e inocente num mundo que vai tornar essa tarefa tão difícil o tempo todo é praticarmos isso com a nossa própria vida, na nossa solidão, com nós mesmos, nos compreendendo mais. Termos a nossa própria luz para nos guiar no escuro e aprendermos que a empatia precisa sempre vir acompanhada de limites. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de conferir meu trabalho nas redes sociais que estão bonitinhas ali na descrição. E se quiser acompanhar mais as minhas reflexões em esboços, assine minha newsletter no Substack.
A gente se encontra fora dos contornos de novo na semana que vem.